Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, bom dia, que bom estar com você nessa escola bíblica dominical da escola da Igreja Batista Casa de Oração. Eu sou o professor Celso e nós estamos trabalhando um tema que está em Mateus 24, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, em que nós estamos falando da escatologia ou do estudo do fim dos tempos, né? Na primeira aula, se você não assistiu, por favor, vá lá, porque lá é o preâmbulo para essa aula de hoje, que só vai ser complementada na próxima aula. Nós temos 3 trabalhos aí. A primeira aula, Apocalipse escatológico, né? E nós indicamos o caminho para essa aula de hoje, que são sinais do fim dos tempos. Nós estamos falando de sinais do fim dos tempos. E hoje esse trabalho, ele como eu disse, um complemento da aula passada. Então, aula um, né, escatologia barra apocalipse, né, que vai da destruição do templo, né, de Jerusalém até o Armagedon, ou seja, aquela guerra famosa Gog e Magog, que muita gente fica sem entender lá no livro de Apocalipse. Aliás, nós estamos trabalhando esse tema para você entender que tem muita gente com profecias, profetadas sobre o fim do tempo, marcando dia, marcando data, marcando hora. E toma cuidado com isso, irmãos. Toma cuidado com isso, porque isso me faz até te fazer uma pergunta. Irmãos, tem alguma coisa que Jesus não sabe? Cuidado com a sua resposta aí, porque ela vai revelar o que você pensa ou como você é como crente. Tem alguma coisa que Jesus não sabe, irmãos? Eu não vou conseguir ouvir sua resposta aí, mas nós vamos falar disso já já, tá bom? Tá legal? Fica tranquilo, vem para cá. E a terceira aula, né, que nós vamos falar do assunto do início ao fim dos tempos, né? Ou seja, nós vamos falar de Gênesis até o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, né? É, nós já estamos em aula presencial, nós já estamos no templo. Essa aula, na verdade, ela foi dada no templo, mas a gente quis compartilhar com vocês, a gente quis atualizar todo mundo, porque muitos estão ainda naquela atividade do isolamento social, do distanciamento. Isso mesmo, irmão. Use máscara, álcool em gel, boa alimentação, hidratação, por aí. E Deus vai também nos guardando com certeza. Mas nós não podemos tentar a Deus e ficar fazendo coisas desavisadamente, certo? Então, vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos esse tempo, esse momento, essa porção de tempo que o Senhor nos dá para esse propósito, para esse fim de aprendermos, de crescermos, de estarmos com o Senhor a cada dia melhorando o nosso entendimento, esse entendimento que com o conhecimento nos dá mais clareza, nos faz andar com mais firmeza e nos faz andar com certeza na direção correta. Oh meu Deus, muito obrigado por esse ensino, que o Senhor possa abrir a minha mente, o meu coração, assim como cada um dos meus irmãos também, e que o Senhor possa produzir frutos em nossas vidas a partir desse conhecimento, no nosso dia a dia, naquele lugar de trabalho, de estudo, de moradia, que isso possa nos aparecer como sinal de frutos. E nós te agradecemos todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, então, o que eu quero dizer a vocês, que é preciso entender que Jesus está falando de dois eventos, quando ele fala com os discípulos no capítulo 24. Porque para Deus, irmãos, não há, então, a distinção do tempo que nós fazemos. Desculpe. Jesus está falando de dois eventos que são distantes no tempo, mas são simultâneos. Eles acontecerão ao mesmo tempo. É meio louco isso, não é? Mas é. Jesus está falando de algo que aconteceu no passado para nós e que vai acontecer no futuro para nós. Mas que esses eventos são simultâneos. Pedro fala, né, que 1000 anos são como um dia. Para Deus, é simples assim. Um dia passaram-se 1000 anos. E é o que acontece na narrativa de Ezequiel, capítulo 28, que é uma profecia contra o rei de Tiro. Mas o que os teólogos acreditam? Que seja uma passagem que dá resposta para a natureza de Satanás. Fala-se de uma coisa, mas na verdade estão querendo dizer outra. Então, esse capítulo 24 de Mateus, ele nos traz grandes lições. Tentaremos falar de algumas delas. A primeira lição é que eu tenho que saber ler sinais. Irmãos, eu preciso dessa habilidade de ler sinais. Porque Jesus fala de sinais que acontecerão antes do fim dos tempos. E eu não posso ser pego de surpresa, eu não posso ser enganado, sabe? Como foram aquelas pessoas no tempo de Noé, que eles estavam lá felizes, fazendo churrasquinho, fazendo coisas da vida cotidiana, fazendo festas, tocando trabalho, e de repente vem aquela enxurrada. Pegou todo mundo de surpresa. Irmãos, não seja pego de surpresa. Nós temos o Espírito Santo justamente para isso, com a palavra de Deus, o Espírito Santo, oração. Deus nos dá entendimento e a gente não vai ser pego de surpresa, irmãos. Mas se eu e você não tivermos essas habilidades e intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, não souber ler sinais, não ouvir a Deus, não orar, não falar com Ele, a gente não vai saber quando. A gente não vai saber quando. É igual sinal de trânsito. Vermelho, amarelo e verde. Tem gente que para ele é uma coisa só. Ele não está nem aí, ele passa. Tem gente que deu amarelo, parou bruscamente. Tem gente que deu vermelho e ele está lá parado. Acho que está teclando no celular, né, no WhatsApp. Não sei. Né? Fórmula 1, bandeirada da Fórmula 1, tem a bandeira quadriculada, né, preta e branca. Ela diz o quê? Que encerrou a corrida e que essa corrida teve um vencedor. Ela teve um ganhador. Agora, ao mesmo tempo, a bandeira vermelha diz que encerrou, mas não por esse motivo, não porque tem um vencedor, mas porque tem um acidente grave ou alguma coisa grave na pista. Encerrou a corrida. O juiz de futebol, quando faz assim, agora todo mundo já sabe, ele vai falar com o VAR. O VAR é aquele que vai agora gerenciar as expectativas do torcedor de futebol. Então são sinais, irmãos, e a gente precisa ler. É igual o pessoal de Libras, né? Melhorou muito essa questão da Libras para ajudar as pessoas, né? E tal. Então elas já sabem ler sinais e aí se comunicam. Os sinais nos comunicam alguma coisa. Então, o primeiro evento, né? O primeiro evento, Mateus 24:2, Jesus diz, ele lhes diz,
vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Mateus 24:34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus fala de algo apocalíptico, muito próximo de todos os viventes daquele tempo, daquela geração. E seria visível e inconfundível. E que isto seria um marco no relógio para outra profecia, que está em Jeremias 16, né, capítulo 16, verso 15 e 14 e 15. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel para a terra do Egito. Então, até então, eles se comemoravam, eles se regozijavam por este grande feito que Deus, né, tinha produzido na vida deles. Parte B agora, aliás, verso 15. Mas vive o Senhor, né? Ou seja, minha alegria, minha celebração agora é porque o Senhor fez subir, né, vamos para a palavra, fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinhas lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Então, essa profecia trata da volta do povo de Israel, desculpe, trata da volta do povo de Israel quando eles estão dispersos pelo mundo inteiro e agora Deus os reintroduz, né, naquela terra da Palestina e, ao mesmo tempo, que serve para aquele povo que estava no exílio, serve para o povo de Israel que estava disperso no mundo inteiro. Então, muita gente trata isso como o evento de 1948, que foi a recriação do Estado de Israel na Palestina. Muita gente começa a marcar o relógio dali. Uns começam a marcar quando voltaram, né? Por que a gente está falando tudo isso? Porque esse tempo que se conta a partir do momento em que o povo está estabelecido na terra, se contou para a vinda do Messias, para a morte dele, e agora se conta de novo para a segunda vinda de Jesus. E muita gente tem associado, então, a criação do Estado de Israel na Palestina em 1948 como o início da caminhada. Só que, entenda, no primeiro evento, a gente pode associar o acontecimento ao modus operandi de Deus. Deus, ele pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito, qualquer tempo, com qualquer cor, com qualquer forma, mas, ao mesmo tempo, para a gente não ficar perdido, Deus também criou um padrão de coisas que ele faz e trata e diz sobre um determinado assunto, sobre o pecado, por exemplo. Deus, ele trata, se você falar, da mesma forma, né? A gente já fala disso. E por que Deus, né, vai tratar aquelas pessoas, ou as pessoas de hoje, com o mesmo rigor, com a mesma força, sobre esse padrão, né, sobre essa régua? Porque Deus tem um propósito, irmãos. E Ele não vai abrir mão de realizar isso, né? Todos os motivos, ou toda a motivação de Deus está ligada a um propósito. Ou seja, tudo que eu poderia dizer, usou como desculpa para fazer isso, né? Os ímpios dizem muito isso, né? É desculpa perfeita de Deus para fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal. Não, irmãos. Tudo que Deus faz, a justificativa está na ação para a realização de um propósito.
E o propósito é trazer Jesus ao mundo, cumprindo uma promessa que está em Gênesis. Em Gênesis 3,15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Deus já havia prometido um Salvador para a humanidade e já havia antevisto que esse Salvador e a serpente que nós temos como Satanás, eles já seriam inimigos. Então, o povo de Deus e o povo das trevas são inimigos. E desde sempre. E Jesus, ao vir a esse mundo, inaugura esse confronto. Só que sempre aconteceu do povo se afastar do plano de Deus. E a culpa do povo desviar-se era sempre por causa da sua liderança, irmãos, isso é muito sério. Era a liderança do povo que levava o povo à bancarrota. E eu não estou falando de qualquer povo, estou falando do povo de Israel, do povo de Deus. Jeremias 32:32. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Irmão, todo mundo. Balai de gato, todo mundo. Os príncipes e os reis, ou seja, os mandatários do país, os seus sacerdotes, ou seja, poder religioso, os sacerdotes e os seus profetas. Profeta era uma coisa séria, irmãos, a gente já falou disso. Não era qualquer um que era profeta, e para ser profeta tinham condições específicas de relacionamento com Deus, tinha que ter uma intimidade de uma linha direta, porque o cara tinha que dizer e aquilo que ele disse tinha que acontecer. E se não acontecesse, o falso profeta, estava em desgraça. E não só eles, né? Como o próprio texto diz, como também os homens de Judá e moradores de Jerusalém. Ou seja, todo mundo. Estava todo mundo no pecado, todo mundo na desordem, todo mundo na desgraça, todo mundo desobedecendo à vontade de Deus. Né? Jeremias 5:30-31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim de tudo isto? Sabe, olha como esse verso é de uma compreensão. Deus fala que as pessoas estão fazendo coisas espantosas e horrendas na terra. E uma dessas coisas, e talvez a pior delas, os profetas profetizam falsamente. Nos nossos dias não vai longe não, viu, irmãos? Tem muitos profetas aí com profetadas, profetizando coisas que não são verdadeiras, coisas que não vêm da palavra do Senhor, coisas... Bom, o pior de tudo isso é o que diz no texto a seguir. E o meu povo assim o deseja. Ou seja, tem o falso profeta profetizando mentiras, mas e eles estão fazendo isso porque o povo deseja. O povo é quem gosta disso. Jeremias 6, verso 13. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Irmãos, está escrito isso, essa palavra é muito forte, essa palavra é muito séria. Ezequiel 9, 3, 4. Vamos de Bíblia hoje, irmão. Vamos de Bíblia porque isso tem que ficar bem claro. Ezequiel 9, 3, 4. E a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim
sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, depois você vai ler aí, vai até o verso 11 do capítulo 9 de Ezequiel. Irmãos, esse momento aqui é modus operandi de Deus. Ele manda o anjo para marcar aquelas pessoas que são temerosas a Deus, são tementes a Deus, né, perdão, são pessoas que querem, se esforçam a agradar a Deus. Então Deus vai lá e marca essas pessoas. Por quê? Porque depois ele vai vir com o anjo, irmão, passando a régua. E o texto é claro, o texto é explícito. Deus manda aniquilar, seja criança, idoso, mulher, homem. Deus, olha, passa a régua no povo que provoca, como ele diz antes, a ira dele através de um monte de ações de pecado. Irmãos, quem quem vai listar o que é pecado é Deus, saiba disso. Não sou eu nem você. Às vezes tem alguém fazendo alguma coisa e você está dizendo que é pecado. Irmão, toma cuidado com isso, viu? Toma cuidado. Ao mesmo tempo, tem gente fazendo coisas pensando que está na boa, está tranquilo. E isso pode estar só enchendo a taça da ira de Deus. Eu não quero ser aqueles pregadores do apocalipse, não, mas olha, isso é muito sério. Leia esse capítulo 9 de Ezequiel, vá até o verso 11, que você vai ver assim algo que no mínimo vai te deixar preocupado. Jeremias 29:18. Olha como Deus faz. Aí os caras estão pecando, estão tocando horror na terra, estão atrapalhando o propósito de Deus, que é trazer Jesus à terra. Então, Deus olha e fala o seguinte em Jeremias 29:18: persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, vai espalhar todo mundo, para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações por onde estiver lançado. Irmãos, olha só, Deus diz que com o pecador, com aqueles que multiplicam pecado sobre a terra, que atrapalham os seus propósitos, seus planos, ele tem um modo de agir. E a primeira coisa que ele faz é vir com a espada. Está no texto. E Deus diz que ele deixa acontecer a fome. Então, a gente começa a perceber que isso a gente tem visto. E com a peste. Opa! Olha os nossos dias de hoje. Olha a peste espalhada aí. Será por quê, irmãos? Será por quê? Então, o que Deus diz nesse texto de Ezequiel também é muito sério, né? Ele diz, aliás, perdão, de Jeremias, ele diz, é muito sério, que vai espalhar esse povo por aí. Para onde esse povo for, vai ser maldição. Às vezes tem alguém vindo lá, espalhado de Deus, e entra na sua vida. Essa pessoa está trazendo maldição. Toma cuidado, irmão. Cuidado para não se misturar, cuidado, cuidado, cuidado. Mas isso não quer dizer que eu estou falando para você que você não tem que acolher pessoas que sofrem, pessoas que estão né, com problemas, que precisam de ajuda. Não estou dizendo isso não, estou falando para você só ter cuidado. Ezequiel 7,15. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome, e a peste o consumirão.
Está vendo? Um modo operandi de Deus tem um padrão aí, irmãos. E até aqui estamos explicando o primeiro evento que culmina com a destruição do templo pelas tropas de Tito e espalha os judeus pelo mundo inteiro. Lembrando que os israelitas, as 10 tribos, já estavam espalhados. E talvez comecemos a responder por que o coronavírus está causando tanto estrago. Por causa do povo de Deus, não é por causa do ímpio, não. É por causa do povo de Deus. Não é culpa nem do ímpio e nem do diabo. Aquilo que aconteceu aqui nos textos que nós lemos aconteceu por causa do povo de Deus. Cadê o povo de Deus? O que será que anda fazendo o povo de Deus? Irmãos, às vezes é mais fácil fazer um culto em determinados lugares do que no templo, porque a maioria dos crentes, de repente, com tanta benesse, com tanto benefício, com tanta liberdade, com tanto até prosperidade, a galera migrou para uma série de outros lugares, ao contrário de ir para o templo. E hoje, né, com essa pandemia, tem até, pode ser, não sei, eu não quero julgar, mas pode ser que tenha até crente orando para a pandemia continuar, que é para ele não ir para a igreja. Você acha que eu estou falando coisas sem fundamento, irmãos? Eu já ouvi isso. Eu ouvi. Mas vamos deixar isso de lado, isso não é a nossa aula. Vamos voltar para a nossa aula, tocando aqui. Ezequiel 22:30. Olha o que diz Deus. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por toda a terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Irmãos, Deus tocou o horror na terra naquele tempo. Deus destruiu e destruiu. Deixou o general Tito entrar, destruir tudo, o templo, arrasar com tudo. Na verdade, Tito tentou preservar o templo, Tito tentou salvar as coisas da religião judaica, só que eles passaram tantos anos ali martelando, porque primeiro foi o general Vespasiano, que foi lá, estava destruindo já os muros para entrar em Jerusalém, aí ele foi chamado para Roma para ser imperador, porque o imperador Nero havia morrido. Aí ele manda o filho dele seguir lá, vão cercar Jerusalém, vão ficar lá vários anos ali, batendo, tentando derrubar os muros, porque lá era muro. E aí eles tinham que destruir esses muros para poder entrar na cidade, e morreram muitos soldados. Muitos soldados romanos viram seus companheiros, seus amigos morrerem durante aquele sítio. Então os caras, quando entram na cidade, entram com ódio, entram com muito ódio. Por isso que nem Tito, sendo o general e futuro imperador, conseguiu impedir tamanho ódio daqueles homens entrarem lá e destruir o templo de Jerusalém. Por quê? Deus está explicando agora. Busquei dentre eles, Ezequiel 22:30, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Irmãos, Deus está procurando alguém que esteja na brecha por esta terra, para que ele não a destrua. Será que ele pode encontrar a mim ou a você tapando o muro? O segundo evento, vamos falar dele? Nosso tempo está minguando, então vamos falar do segundo evento? Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que Jesus falou vai se cumprir e vai mudar cenário, vai vir outro cenário, vai vir um tempo, vai passar o tempo, mas as palavras de Jesus não passarão. Mas e a pergunta sem resposta? A resposta que nem Jesus sabe. Assim, pastor Celso, como Jesus não sabe? Irmãos, tem uma coisa que Jesus não sabe. Vamos ler comigo aqui, Mateus 24:3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão
acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e dos tempos do fim? E do fim dos tempos? Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, é Jesus falando. Nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, nem o Filho sabe quando vai acontecer isso. Só o Pai. Eu não sei qual é o propósito de Deus com isso, mas entenda, tem uma coisa que nisso nós todos somos iguais, inclusive com Jesus. Nem o Filho sabe aquele dia e hora, só o Pai. Só o Pai. Então nós temos que tratar de correr para não sermos pegos de surpresa. E aí eu vou listar aqui 8 sinais para que a gente fique atento, para que a gente, ó. O primeiro sinal, Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Cuidado, irmãos, para não serem enganados, porque tem pessoas que vão dizer que estão em nome de Jesus. Não estão dizendo só eu sou o Cristo, mas estão dizendo que estão em nome de Jesus. Ou seja, estar em nome de alguém quer dizer representá-la, né? Cuidado, porque essas pessoas estarão enganando. Segundo sinal, 24:6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, guerras, rumores de guerra são coisas que deixam pessoas aterrorizadas. E isso vai acontecer muito quando estivermos próximo dos dias da volta de Jesus. Mas o que Jesus está falando? Não se assusta, porque, olha, não tem jeito. É necessário que essas coisas aconteçam. Nada do que façam vai mudar isso. É necessário acontecer essas coisas, essas guerras, e principalmente os rumores de guerras. Irmãos, rumores de guerra chama-se terrorismo. Então, quando você começar a ver guerras e terrorismos, coisas que assustam, põem pânico, não tenham medo. Jesus falou que é necessário que isso aconteça e ninguém vai mudar isso. Terceiro sinal, 24:7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmão, daqui tem uma coisa muito séria. Nação contra nação. O que é uma nação? É um povo que tem a mesma língua, que tem o mesmo costume, mesmos hábitos, essas nações de povos definidos vão entrar em guerra. E reino contra reino. Isso está no plano espiritual, eu acredito. Né? Então, o reino de Deus contra o reino das trevas. Então, quando o reino de Deus e o reino das trevas se chocam, eles produzem efeito no mundo visível. E aí a gente vê todo um caos, porque aí a Bíblia diz que vai ter terremoto, vai ter fome. Vamos lá. Quarto sinal, né? Mateus 24:9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, quando começar a perseguir os cristãos, irmãos, saiba que nós estamos com um sinal claro da volta de Jesus. Quinto sinal, Mateus 24:10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, olha essa galera desigrejada aí. Quem são eles? Pessoas que se escandalizaram com a igreja, ou dentro da igreja, ou com pessoas da igreja. E aí eles se sentem traídos, e aí eles começam a falar mal das pessoas que estão na igreja. Ou seja, trair e odiar-se uns aos outros. Cuidado, irmãos. Nós fomos chamados para congregar. Se estamos fora da congregação, se estamos desigrejados, irmãos, cuidado para você não estar sendo enganado, cuidado para você não estar com um espírito de engano soprando na sua mente.
dizendo que você tem que ir para a igreja do eu sozinho, o bloco do eu sozinho. Irmão, isso não funciona. Toma cuidado. Isso é espírito de engano. Tenha certeza disso. Mateus 6, 24, 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Voltamos ao primeiro evento de Jeremias e os falsos profetas. Perceberam? Olha os falsos profetas aí de novo. Olha as profetadas, as profetarias. E lá lembra que o povo gosta disso. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. E o sétimo sinal, Mateus 24, 12, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, não é o que a gente está vendo aí? A maldade, a injustiça, o trem vai ganhando corpo, vai desencadeando uma série de coisas que as pessoas vão acabando se afastando das coisas de Deus, do carinho com a outra pessoa e do zelo pelas coisas de Deus. E o que acontece? O amor de muitos vai se esfriando e a pessoa vaza, pega o beco, desigreja e vai cuidar da vida própria e depois, bom, enfim, não culpe a Deus por nada depois. E a grande lição, então, irmãos, qual é a grande lição para a gente ir encerrando? A grande lição está em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho das nações, então virá o fim. Sublinha aí, irmão, sublinha aí, então virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado, é o evangelho do reino, irmão, que tem que ser pregado em todas as nações. Qual é o evangelho que eu prego? Qual é o evangelho que você prega? Qual é o evangelho que o outro prega? De repente, dependendo do evangelho que se prega, não é o evangelho do reino, não sendo o evangelho do reino, irmão, não vai vir o fim. Só vai vir o fim quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Para isso eu preciso saber o que é o reino de Deus, eu preciso conhecer o reino de Deus, eu preciso estar na prática do reino de Deus para poder pregar esse evangelho a todas as nações. Senão, não vai ter fim. Rapidamente, eu conheci uma pessoa, por causa do meu trabalho, que ela é assembleiana, ela era assembleiana. Aí ela agora está numa outra religião, numa que nós chamamos de seita. Mas ela, nesta, que é para nós seita, ela diz que encontrou o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus, que antes, onde ela estava, né, na igreja da Assembleia que ela estava sendo enganada, ela estava sendo torturada com mentiras, porque depois que ela foi para essa outra, é que ela encontrou o evangelho de verdade. Então, irmãos, se para uma pessoa que está dentro da igreja já é complicado, imagine para quem está fora da igreja. Qual é o evangelho verdadeiro, então? Qual é o evangelho que as pessoas devem seguir? E agora tem a grande promessa. Né? A grande promessa está em Mateus 24, 13. Aquele, porém, que ficar de pé, né? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Irmãos, não tenha dúvida disso. Né? Aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. As pessoas têm várias teses, várias teorias sobre salvação, mas a palavra de Deus diz que só vai ser salvo. Não é quem foi batizado nas águas, quem virou pastor, bispo, apóstolo, quem tá... Não, a palavra está dizendo que aquele que fica firme até o fim, não é aquele que deu 10 anos da sua vida na igreja, aquele que... Não, irmãos, aquele que fica firme até o fim, esse será salvo. Está escrito na minha Bíblia. Então não sabemos quando termina, mas podemos saber quando começa a vinda de Jesus, quando os tempos estão para terminar. Né? E olha que tudo isso, irmãos, são apenas o princípio das dores. Vai ter uma dor, mas isso tudo é só o princípio das dores. A gente fala isso na próxima aula. Então, Mateus 24, 15, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então esse é o sinal, né? Vai ser colocado uma abominação dentro do templo.
do lugar onde se adora a Deus, do lugar onde as pessoas se encontram em comunhão louvar o Senhor, para as pessoas, onde as pessoas congregam para compartilhar a sua fé, para crescimento mútuo. Nesse lugar vai se colocar algo abominável, e quando isso acontecer, eis que estou à porta e bato. Né? Claro que Jesus está à porta e bate todos os dias, todo momento, mas aí é onde a gente tem um sinal claro e evidente de que chegou o fim. E aí a gente fala na terceira aula, né, que a gente vai falar do início ao fim. Deus abençoe a cada um de vocês que me ouviu. Deus te mova, né, a aprofundar esse estudo, e nós podemos conversar mais sobre ele em outro momento. Fique com Deus, fique em paz. Deus não, você não vai ser surpreendido por desgraça alguma. Você vai, pelo contrário, compreender os sinais, vai se preparar, e quando Jesus voltar, você vai estar lá firme e forte, pronto para ir com o Senhor, quer seja arrebatado, quer seja para governar no milênio. Você fique em paz. O amor de Deus te dê segurança, a misericórdia que está envolvida em Jesus te envolva, e a consolação do Espírito Santo te alcance. E tudo isso te traga paz em nome de Jesus. Amém.